extenso, mas ele é uma narrativa muito forte, muito importante. E eu gostaria que você tivesse total atenção a esse texto, a essa palavra. Eu tenho absoluta certeza de que Deus quer falar com você nessa noite. Quantos têm essa certeza junto comigo? Digam amém. Você tem certeza que Deus quer falar com você, irmão? Eu creio que o ambiente igreja, congregação, é um ambiente profético. Sempre que eu tenho a oportunidade de dizer para alguém, olha, você ficar assistindo mensagens, pregações em casa via YouTube é bom, mas se você se alimentar apenas disso, você vai estar selecionando o que você quer ouvir. E aí acaba que a voz profética às vezes não funciona. Quando você entra por aquelas portas, você não está escolhendo o que você quer ouvir. Quando você entra por aquelas portas, Deus vai falar com você independente do que você escolheu ou não. E eu vou compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração nessa noite, amém? Então, preste bastante atenção. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 30, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o povo, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão,
pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, bendito e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento na tua casa, na tua presença, onde nós podemos entoar louvores ao teu santo nome, onde nós podemos, ó Deus, com liberdade te adorar, com liberdade declarar canções ao teu santo nome, onde nós aqui, ó Deus, podemos te adorar em espírito e em verdade, onde nós podemos nos encontrar contigo, Senhor, e sermos achados por ti nesse lugar, que os teus olhos estão voltados sobre esse lugar, possam encontrar verdadeiros adoradores aqui nesse lugar, Senhor Deus, e pessoas que estão buscando a tua face com sinceridade de coração. E que nesse momento, ó Deus, que a tua palavra será anunciada, pregada, Senhor, proclamada,
Que, ó Deus, seja um momento profético, que venha o Senhor mesmo tratar conosco, o Senhor mesmo tratar com os nossos anseios, as nossas inquietações, ó Deus, os nossos medos, como até mesmo já foi comentado nessa noite, que o Senhor possa tratar com a nossa alma nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, que a tua palavra cumpra eficazmente o propósito dela nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém, meu irmão. Aleluia, pode sentar-se, aleluia. Eu fiz questão de ler praticamente o capítulo inteiro, mas um texto bem extenso, para que você entendesse bem o relato, né, o acontecido. Josafá é rei em Judá. O reino está dividido, né? E Josafá, ele está sob a ameaça de inimigos. Ele recentemente tinha ido com Acabe. Acabe era do reino do lado de Israel. O reino estava dividido em Israel e Judá. E Acabe tinha chamado Josafá para uma empreitada contra o inimigo. E Josafá foi, mas por consequência do pecado de Acabe, por consequência de uma série de irresponsabilidades de Acabe, eles saíram de lá derrotados, né, humilhados. E logo em seguida, a gente tem aqui esse capítulo 20. Pouco tempo, pouco tempo depois desses acontecimentos todos, dessa frustração toda, logo em seguida, diz o versículo 1, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e alguns ali que moravam numa certa montanha, nos lugares mais altos, se reuniram e disseram assim: vamos lá atacar Judá, onde Josafá é rei, e vamos destruí-los. E isso assustou muito a Josafá e todo o povo de Judá. Sabe, irmãos, quantos creem que o projeto de Deus para a família é um projeto de paz, alegria e prosperidade? Digam amém bem forte. É o desejo de Deus. É a vontade de Deus para a família, para o povo de Deus, que o povo de Deus viva realmente de uma forma abundante, em paz, em alegria, em prosperidade, em harmonia. Deus deseja isso. Eu estou cansado de falar aqui que um projeto de Deus é um projeto infalível. Mas, infelizmente, muitos inimigos se levantam contra a família, contra o povo de Deus. Muitos inimigos se levantam e isso provoca muitas vezes angústias, medos, frustrações. Às vezes trazem algumas intrigas, discórdias. Isso gera tristeza, gera uma série de coisas que não deveria estar acontecendo dentro da família, né? E a gente percebe que, de alguma forma, o reino de Judá, Josafá e todos os seus súditos, as famílias de Judá estão experimentando esse terror por causa desses inimigos, né? Os moabitas, os amonitas e os outros que vieram do Monte Seir. Eles se juntam para atacar Judá, Josafá e as famílias de Judá. Se você prestar atenção no versículo 3, diz que Josafá teve medo. O versículo 3 diz: então Josafá teve medo. Na fala do Auricélio aqui, na hora do culto, no início do culto, ele falou que é um dos instintos do ser humano. A gente sente medo diante de algumas ameaças, de algumas situações em que a gente, principalmente quando a gente está nessa situação que diz o versículo 12. Quando no versículo 12, parte B, diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Imagine só, eu acabei de citar para você o versículo 3, onde Josafá, sendo rei, diz que sentiu medo. A gente vê no versículo 12, na oração de Josafá, ele está representando o sentimento do povo, está representando o sentimento da nação inteira. É uma nação que está assustada com uma multidão de inimigos que se levantou
se levantaram contra eles, uma multidão que se levantaram contra as famílias, e eles sentiram-se acuados, amedrontados, aterrorizados, e não sabiam o que fazer. Diz aqui o versículo 12, uma grande multidão vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. E quantas vezes nós nos achamos exatamente nessa condição? Quantas e quantas vezes, quantas famílias, nós individualmente e a família como um todo, diante de uma situação extrema, que já foi falado também hoje aqui, diante de um inimigo que parece imbatível, invencível, um inimigo que parece muito grande, muito forte, que a gente olha para esse inimigo, a gente olha para essa situação, seja lá o que for, que vem e nos causa medo e que realmente nos coloca numa situação que a gente diz, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, pastor. Não é difícil nós nos acharmos em situações como essa. Não é rara as vezes em que a gente vai estar com medo, frustrado, e a gente vai pensar, eu não sei o que fazer. Era assim que se achava Josafá e todo o reino de Judá. Mas eles experimentaram aqui um poder sobrenatural, poder de Deus, amém, irmãos? Por isso eu fiz questão de ler toda a história de como eles buscaram a Deus, de como Deus responde àquela busca, e de como Deus age, e enfim, e o fechou. Denise toda vez me corrige isso. O desfecho da história. Bom, eu aprendo com essa história e eu quero compartilhar esse ensinamento com você. Qual é a primeira lição que eu quero tirar aqui, que eu tiro para nós nessa noite? Os versículos 3 e 4 dizem o seguinte: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Diga, buscar o Senhor. E apregoou um jejum em todo o Judá. Diga, apregoou o jejum. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Diga, pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gentes para buscar ao Senhor. Veja bem nesses versículos 3 e 4, a primeira atitude que Josafá e o povo tomaram. A primeira atitude que Josafá e toda a nação de Judá tomou diante dessa situação. Eles se uniram, se juntaram e passaram a buscar o Senhor com oração e jejum. Irmãos, na hora da adversidade, muitas vezes a gente quer se acuar, né? A gente quer se isolar, se afastar uns dos outros, a gente quer ficar quietinho no nosso canto, esperando que a coisa de repente se resolva sozinha, né? Às vezes nós temos a tendência de nos isolar. Isso, na verdade, é uma espécie de resposta ao medo, é resposta à frustração. A gente tende a isolar, procurar um quarto escuro, um quarto isolado. E a gente quer ficar sozinho, não quer que ninguém fale com a gente, enfim. Isso é um sentimento do impulso, mas eu diria que é uma resposta errada, é uma atitude errada. Veja que a resposta certa é que o povo se ajuntou, o povo se uniu, as famílias se juntaram, as famílias se uniram e começaram a buscar ao Senhor, e começaram a jejuar, e começaram a invocar o nome do Senhor em oração. Quando Josafá, que é rei em Judá, ele apregoou o jejum. Nesse período, que são o período da monarquia, da história de Israel, período dos reis, o jejum ele é um sinal de pesar. Como assim um sinal de pesar? Desde Samuel, que é considerado um dos últimos juízes, um divisor
do período dos juízes e inaugurando o período dos reis. Então, desde Samuel, o profeta Samuel, o juiz Samuel, o sacerdote Samuel, Samuel é uma espécie de tudo, né? Desde Samuel adiante, o jejum ele começa a ser uma espécie de ferramenta, ele começa a ser usado para enfatizar um coração quebrantado, um coração pesado diante de Deus, com sinceridade, as suas orações com sinceridade, não só do indivíduo, mas da nação inteira, e em situações especiais, com problemas especiais. Por favor, coloca para mim, mídia, aqui na tela, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 6, para a gente ler junto aqui. Conseguem ver? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Esse episódio é um episódio em que Israel está sofrendo o ataque dos seus principais inimigos dessa época, que eram os filisteus. E aí a atitude de Samuel, que era o líder de maior expressão na nação de Israel, ainda unificada, né? Samuel chama o povo para jejuar. Era uma situação delicada, estavam sofrendo a opressão, os ataques dos inimigos, os filisteus, e eles começam a jejuar. Era uma situação, era um problema grande, era um problema difícil de se resolver. Eles queriam a ajuda de Deus, então eles buscaram Deus em oração e com jejum. Bota aí Mateus capítulo 17, versículo 21. É exatamente aquela situação em que um pai traz o filho endemoniado aos discípulos de Jesus, e os discípulos não conseguiram expelir o demônio, e aí aquele pai na sua última carta, vai até Jesus pedindo socorro, se podes, me ajuda, né? E Jesus naquele momento, depois de até dizer, se podes, tudo é possível ao que crê, Jesus repreendeu o espírito imundo daquele jovem, e depois em seguida os discípulos questionam ao Senhor, por que nós não conseguimos expelir aquele demônio? E Jesus disse, olha, aqui, a resposta de Jesus aos discípulos, Mateus 17, 21, leia comigo, 1, 2, 3 e... Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. O jejum tem essa utilidade, né? Ele tem essa força em situações especiais, com problemas especiais, problemas em que a gente vê como nos dias de Josafá, em que eles estavam com medo e não sabiam o que fazer. A primeira atitude, vamos orar e vamos jejuar. Vamos orar e vamos jejuar. É uma situação muito especial, é um problema realmente assustador. Vamos orar e vamos jejuar. Ninguém realmente saiu descabelado, fugindo não. Peraí, vamos buscar ao Senhor. E nem saíram tomando alguma atitude segundo dava na sua telha, na sua cabeça. Foram buscar o Senhor com jejum e oração. Ou com oração e jejum. Nada de precipitação. Meus irmãos, a gente passa naturalmente nesta vida por situações assustadoras, surpreendentes, que nos deixam realmente tontos. O que fazer? Orar e jejuar. É uma situação delicada. É um problema grave. É assustador. A Bíblia nos ensina, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A gente tem que orar, tem sempre ali, a Bíblia está sempre nos
orientando a ter uma vida de oração em todo o tempo, uma vida de devoção, uma vida... oh, meu Deus do céu, a palavra fugiu. Enfim, orar, ler a Bíblia, uma vida devocional diante do Senhor, piedosa. Alguém falou isso aí não? Para ouvir? Foi o Espírito Santo que buzinou aqui. Uma vida piedosa. A Bíblia nos ensina a termos esse estilo de vida no nosso relacionamento com Deus. Uma vida de oração, jejum. A gente tem que praticar mais, tem que ser um hábito nosso. O jejum, e principalmente diante das lutas, das guerras, das batalhas, dos desafios. Jejum, irmão. Através do jejum e da oração, nós conhecemos Deus como fonte de poder, irmão. Quando a gente ora com jejum, nós vamos conhecer Deus de uma forma diferente, como fonte de poder. E aí nós vamos também nos conhecer a nós mesmos como totalmente dependentes do Senhor. É aí onde nós vamos perceber realmente somos fracos. Já passou pela sua cabeça que está ali 12, 24 horas sem se alimentar, você já está ali debilitado, acabado, e você fica ali, Deus. É uma vibe legal. É uma experiência muito boa. Você se sente ali impotente, que é o que Deus quer que você entenda. Você precisa confiar no poder, tão somente, exclusivamente no poder de Deus. O jejum, ele vai realmente nos ensinar muito a entendermos, conhecermos Deus como fonte do poder e a nós mesmos como dependentes, totalmente dependentes de Deus. O grande problema, principalmente nos nossos dias, nessa modernidade que a gente vive, uma infinidade de recursos, que às vezes a gente vai buscar recursos de todas as formas, e a última coisa que a gente faz é orar. A pessoa passa mal, sente alguma coisa aqui, vai logo para o Google ver o que está acontecendo. Está com dor de cabeça, o Google diz que está com um tumor no cérebro. Aí tu vai ficar mais perturbado. Tu podia logo orar. Mas não, a gente vai primeiro para o Google. E fica mais perturbado ainda. O mundo moderno nos dá um bocado de opções. O mundo moderno te dá um bocado de caminho, né? E aí você vai tomando o caminho aqui, vai tomando o caminho ali, e esquece do principal. Esquece realmente daquilo que vai te mostrar a estrada, a saída, a resposta, que seria o jejum e a oração. Você se encontrar com Deus em jejum e oração, você tem um encontro de conhecer a fonte do poder, que é Deus. Aleluia. Tu vai direto, eu não estou querendo aqui que você não vá buscar ajuda médica não, mas tu vai direto na emergência e vai receber dipirona na veia. O meu filho é estudante de medicina, tá, irmãos? Só para vocês entenderem que eu não sou contra a medicina. A oração e o jejum devem ser o primeiro recurso, irmão. A oração e o jejum devem ser o primeiro recurso a ser usado em tempos de guerra, em tempos de crise. Eu me lembro que um dia em que realmente aqui em casa a gente estava sem dinheiro, sem plano de saúde, o carro aqui vivia mais no prego, não tinha gasolina para nada, e aí estavam os 3 meninos doentes. Não tinha o que fazer, era de noite. Nem celular eu tinha. Quem dirá a internet? O que eu fiz? Orei, irmão. Era o que tinha. Hã? Se tivesse internet, tivesse carro, já tinha partido para o imprudente. Não era mesmo? Era.
Mas a oração e o jejum, meus irmãos, precisa ser o nosso primeiro recurso a ser usado em tempos de guerra, em tempos de crise. Temos que buscar a resposta no Senhor. Foi o que o povo fez, foi o que Josafá fez. Josafá era líder, né? Era o rei. Ele ajuntou o povo, uniu o povo. Aí eu digo aqui, você, o maridão, o papai, você é o chefe da casa. Está passando uma adversidade aí, ajunta aí quem der para juntar na tua casa e vamos buscar o Senhor aí em oração e jejum. Ah, pastor, mas lá em casa o marido não é crente, então a senhora é quem vai ajuntar o povo em jejum e em oração. Pastor, meus pais não são crentes, meu filho, então é você que vai orar e jejuar pela tua família. É você que vai liderar essa peleja aí, em nome do Senhor Jesus, com jejum e com oração. A partir do versículo 5 até o versículo 12, a gente vê a oração que Josafá faz. Josafá faz uma oração aqui, e no teor da oração, ele inclusive chama, é como se ele estivesse lembrando a Deus, lógico que Deus não está se esquecendo, mas ele invoca ali a aliança de Deus com Salomão a respeito do templo, da utilidade do templo, porque quando o templo foi ali consagrado, dedicado, Deus falou para Salomão que ele, quando o povo orasse naquele lugar e buscasse ao Senhor, Deus ia responder as orações naquele lugar. Lembra disso, amém, irmãos? Deus tinha falado isso a Salomão na inauguração do templo. E aí, Josafá, na sua oração, ele faz menção dessa lembrança, dessa promessa de Deus, ali falando com Deus, reivindicando um milagre, um agir, uma resposta, que Deus pudesse intervir naquela situação. E em meio a tudo isso, leia comigo os versículos 13, 14 e 15. Diz assim: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha, todo o povo reunido, as famílias, né, reunidas ali. As crianças, as mulheres, os filhos. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eles oraram, jejuaram, eles buscaram o Senhor juntos, unidos, em unidade, buscaram a face do Senhor com seus corações quebrantados, e Deus responde, mas Deus responde e diz assim, ó, me deem ouvidos, escutai-me. E eles deram ouvidos. Quando a gente busca a Deus, quando a gente ora, quando a gente entende a vontade de Deus, e a gente vai lá em jejum e oração, de uma forma perseverante, falar com Deus, Deus vai responder, irmão, preste atenção, Deus vai responder, porque o nosso Deus é um Deus que fala, e quando Deus fala, Ele diz assim, me escute, dê ouvido ao que eu estou dizendo, me escute. Então, depois de um período de jejum e oração, o Espírito do Senhor veio no meio da congregação, tomou ali o profeta, tomou ali o nome do sujeito aqui, Jaaziel, no meio da congregação, e aí tome a palavra profética para o povo. Talvez
Muitas vezes nós esperamos respostas do tipo, faz isso, faz aquilo, está aqui a estratégia, está aqui os passos, está aqui a chave para virar, está aqui os 10 passos da tua vitória. Irmãos, a resposta de Deus aqui é só fica quieto. Não faz nada. Foi o que Deus disse para a nação toda. Mas observe que o versículo 15 diz: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei, ó rei Josafá, ouvi o que diz o Senhor. Então, uma vez que também o povo realmente ouviu, ou melhor, deu ouvidos à palavra do Senhor, agora eles já sabiam o que fazer. Não estavam mais perdidos, não. Tinham uma direção da parte de Deus, tinha realmente a voz profética conduzindo, dando direção, dando orientação. Havia uma voz profética para que eles pudessem se guiar. Não estavam mais perdidos. Veja, porque de acordo com os versículos 15, o versículo 12, eles diziam, né? Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e nós não sabemos o que fazer. Eles realmente agora depois de orar, depois de jejuar, e Deus falar, e eles deram ouvidos, já não estavam mais na condição de não sabemos o que fazer. Agora sim sabemos o que fazer, temos uma direção, temos a resposta, sabemos o que devemos fazer. Cabe a nós agora fazermos. A resposta de Deus, como nós lemos aqui nos versículos 15, 16 e 17, primeiro Deus diz, não temais, não vos assusteis por causa da multidão que vem contra vocês, pois a peleja não é vossa. Deus está dizendo, olha, essa briga é minha. Essa briga é minha. Sabe quando muitas vezes a gente quer resolver? Eu vou conseguir. A minha força. Eu vou resolver esse problema com meu marido, eu vou resolver esse problema com a minha esposa, eu vou resolver esse problema com o meu filho, eu vou resolver esse problema com o meu irmão, eu vou resolver esse problema financeiro, eu vou dar jeito nisso, eu vou dar jeito nesses meus medos, nesses meus tremores, eu vou resolver. E enquanto você tiver com esse pensamento, com essa atitude, dizendo, eu vou resolver, Deus não pode fazer nada. Porque muitas vezes, Deus está dizendo para você, essa peleja é minha. É minha, Deus está dizendo. Fica quieto e deixa eu trabalhar. O versículo 15. A peleja não é vossa, mas de Deus. Bota na tela aqui, por favor, 1 Samuel 17, versículo 47. É aquela situação em que Davi, depois de ouvir o insulto de Golias, Davi se candidata a enfrentar o Golias. E vocês conhecem a história e a desvantagem, né? E aí, de alguma forma, o rei Saul quer equipar Davi com a armadura, com espada, com um elmo, com uma couraça. E Davi coloca aquele negócio todo, aquela armadura toda, e Davi fica todo desengonçado, dizendo, não é com isso aqui que eu vou derrubar aquele gigante, não. Tira isso aqui de mim. Leia comigo, 1, 2, 3, e isso aqui é Davi falando para o gigante.
Um, dois, três e... Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi não estava confiando, você diz, mas Davi confiou numa funda. Meu irmão, o que é uma funda? Vai ser chato assim para lá. O gigante já era gigante, né? E a espada do gigante lá talvez já fosse do tamanho do Davi. O gigante com a armadura do tamanho do mundo, escudo, lança, todo equipado. E Davi foi com uma baladeira. Então, para nós entendermos que Davi foi enfrentar o gigante não com a armadura de Saul, não com estratégias humanas, não na confiança da arma humana, mas em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Aleluia. Leia comigo também, irmãos. No verso 17, primeiro para você entender, no verso 17 do texto de 2 Crônicas 20, texto que a gente leu, o próprio profeta diz a Josafá e ao povo o seguinte: neste encontro, olha o comando de Deus, no verso 17, neste encontro não tereis de pelejar, ou seja, vocês não terão que lutar, tomai posição, sim, tomem posição, mas ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aí eu quero que você entenda que esse modus operandi de Deus não foi aqui um diazinho qualquer. Deus já agiu assim dessa forma em outra situação, lá nos dias de Moisés, por exemplo, nós vamos já ler aqui. E Deus trabalha dessa forma, muitas vezes dizendo, fica quieto, não faz nada, deixa que sou eu que vou pelejar essa peleja. Na tela, por favor, Êxodo capítulo 14, vamos ler o versículo 13 e 14. Êxodo 13, versículos 13 e 14. Aleluia. Comigo, 1, 2, 3 e... Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O povo tinha acabado de sair do Egito. Estavam à margem do Mar Vermelho. Lá vem Faraó com os cavaleiros, o exército do Egito. E ia passar a espada em todo mundo. O povo entrou em desespero. Deus fala isso para Moisés. Deus fala isso para Moisés. No momento crucial do livramento de Deus, do agir de Deus, todos terão que ver, ou tinham de ver, ou têm que ver, que a salvação vem inteiramente de Deus, meu irmão. Não foi eu que fiz isso, não foi eu que ajeitei aqui, não foi eu que dei a palavra tal, não foi eu que ensinei os passos tais, não fui eu que dei a chave tal. É Deus, aleluia. É Deus, irmão. Chega da gente querer resolver as coisas. Eu não estou falando que a gente fica de braços cruzados, não estou falando isso. Existe a nossa parte em que nós vamos orar ao Senhor com jejum, para conhecer o poder de Deus, para experimentar o poder de Deus, para a gente conhecer a fundo o modus operandi de Deus. Do mesmo jeito, Deus disse para Moisés, diz aqui para Josafá e Judá: fiquem quietos, aquietai-vos, o Senhor pelejará por vocês. Por quê, meu irmão?
Porque a glória é só dele. A glória é de Deus. Ah, foi o irmão que orou, glória a Deus. Quando o irmão orou, aconteceu. Parece que Deus é um mero coadjuvante. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Voltando a 2 Crônicas. Veja bem, deixa eu refrescar a sua memória. A primeira atitude do povo é o quê? Uniram-se em jejum e oração. A situação era uma situação extrema, terrorista, assustadora, de tal forma que eles não sabiam o que fazer. Ajuntaram-se em jejum e oração. Em seguida, Deus responde a essa busca. Mas Deus diz: dá-me ouvidos. E eles deram ouvidos ao que Deus falou, fizeram exatamente o que Deus havia orientado. Eles tomaram posição e realmente não fizeram nada. Não foram com nenhuma estratégia da parte deles, foram somente segundo a instrução da parte de Deus. Tomaram posição no lugar que Deus havia dito para eles tomarem posição, ficaram paradinhos lá, esperando realmente a salvação da parte de Deus. E a outra atitude que eu quero compartilhar com você, que eu aprendo com esse texto, é que eles se dispuseram a adorar a Deus antes da vitória. Havia uma disposição dentro deles em adorar, cantar, louvar, adorar a Deus. Olha o versículo 18 e 19, e depois nós vamos ler 21 e 22. Versículo 18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatita e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Sobremaneira, os caras começaram a adorar em alto e bom som. Adoraram. Pulmões 100%, pleno, com toda a força. Verso 21 e 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Isso foi um comando aqui já de Josafá, o rei. Diz: vamos adorar. Chama aí, esse aqui tem a voz bonita, esse aqui também lidera aqui um coralzão. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Vamos lá, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, aí tem todo aqui um ritual respeitado. Vestidos com ornamentos sagrados, aqui não é oba-oba não, meu irmão. Existe aqui um ritual completamente ordeiro e reverente ao Senhor, santo, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvaram a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Dispuseram-se a adorar. Muitos de nós, nesses dias de crise, nos dias de temor, de não saber o que fazer, a gente nem ora, nem jejua e nem adora. Como é que a vitória vem? Como é que Deus se manifesta? Eu não estou falando que é mérito seu, não, irmão.
entenda, é uma postura. Eu lembro de um comentário, eu não me lembro qual foi o pastor que eu ouvi falando, ele cita aquele versículo do Salmo que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele diz que a alegria vem pela manhã. É uma postura, meu irmão, que eu e você precisamos tomar diante da situação que nos faz chorar. Diante do choro. Chorar é normal. A gente tem que chorar mesmo. A situação exige o choro. Tem textos proféticos em que o povo está em pecado, o próprio profeta diz: chorai. Chorem os ministros do Senhor. Porém, o choro, meus irmãos, ele precisa de um basta. E aí é onde entra uma postura do meu coração. Eu preciso adorar. Adorar. Você acha que vida de pastor é só alegria, irmão? E às vezes, quando eu estou mais atribulado, é que eu venho aqui cantar, eu venho pular, eu me jogo no meio dos jovens e levo um tombo e caio aqui no meio das pernas deles. Teve um evento dos jovens aqui, eles estavam tudo na maior alegria aqui, aí eu estava tão feliz também, eu vou já me jogar em cima dele. Eu tomei um tombo no corredor e caí derrubando um bocado aqui. O Ricardo quase morre de achar graça. Estou velho. Disposição para adorar. Disposição para adorar. Diga amém, irmão. Disposição para dar glória a Deus, para abrir tua boca e glorificar o nome do Senhor. E glorificar alto. Às vezes diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meu irmão, é só grave, né? Só grave, assim. Aleluia. Só sussurrando, né? Sussurrando. E às vezes quando alguém grita um pouquinho mais, se alegra um pouquinho mais, o outro se incomoda. A gente tem que mudar, irmãos, a nossa postura. E precisa haver. É isso mesmo? Estranho. Quer pregar, irmão? Perdi todo aqui, irmão. Disposição para adorar. Aleluia. Meu lindo. Disposição para adorar. No lugar das vozes do medo, no lugar das vozes do lamento, no lugar das queixas, das revoltas, substituir por palavras de louvor e adoração ao Senhor, irmão. Adorar. Às vezes é só choro, é só choro, é quase ranger de dentes até. Só choro, só lamento. Eu sei que a situação, que às vezes cada um é que sabe a situação que está parando, mas as vozes do medo precisam dar lugar à adoração, irmão. As vozes do lamento precisam dar lugar ao louvor. As vozes das queixas e revoltas precisam dar lugar às ações de graças. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Aleluia! O louvor que brota de um coração sincero tem o poder de transformar o ambiente. Assim como o choro, o lamento também muda o ambiente, deixa aquele ambiente meio pesado, a situação fica meio com cara de velório, fúnebre.
Da mesma forma, o louvor, a adoração, as palavras de ações de graças têm o poder de transformar o ambiente. Mude o seu ambiente em nome de Jesus. Mude o ambiente. Mude esse ambiente de insegurança, de discórdia, de medo, de contenda, num ambiente de tranquilidade, paz, harmonia no Espírito Santo. Lance fora a tristeza, deixe o óleo de alegria descer sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Efésios 5, 18 e 19. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com o vinho. Peraí. 1, 2, 3 e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia! Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Quinta e sexta, estávamos aqui trabalhando, eu, o Alex, o Auricélio, o Lucas, Rafael veio também um dia, né? E enquanto a gente estava trabalhando aí, meio que no pesadinho, né? O celulazinho do Alex estava lá tocando louvor. Adoração. Adoração. O tempo todo, adoração. Meu irmão, dá até vontade de trabalhar, não dá não, Alex? Dá até vontade de trabalhar, irmãos. A alegria é tão grande, irmãos, que no final da sexta-feira estava todo mundo animado para ir lá na Raquel de Queiroz comer coxinha com caldo de cana. E eles me convenceram aí, depois de eu dizer 1 milhão de vezes que não ia. Dizem, bora, pastor, eu pago o teu, não pago o teu. Eu paguei o meu, irmãos. E fui. Pensa num lanchezinho legal, viu? Indico, viu? Eu tomei 4 ou foi 5. Porque é de graça. De graça não, assim, é à vontade, né? Você compra o salgado e pode tomar caldo de cana enquanto couber, irmão. E eu estava morrendo de sede mesmo. Era o Lucas com uma garrafa de 2 litros de água, dizendo, água aí, pastor. Eu disse, não quero não. E ele, água aí, pastor, hidratar um pouquinho. Não, quero não. E aí, quando a gente sair daqui para ir tomar esse pastel com esse caldo de cana, eu disse, eu vou lascar no caldo de cana agora. Tome. Irmãos, disposição para adorar. Irmão, a gente estava trabalhando aqui feliz da vida, mas pode ter certeza. A gente tem as nossas lutas particulares, irmão. É uma continha que está vencendo ali, está entrando no cheque especial. É um probleminha aqui, outra lá na familiar. É um dissabor aqui, outra ali com um irmão A, um irmão B. Situaçõezinhas chatas aqui, outra lá, que vai deixando você, às vezes, até meio minado, né? Assim, mirrado, sem forças. E aí vem aquela adoração, vem aquele louvor, vem aquele negócio. Os irmãos ficaram tão animados que eles foram bater em Guaramiranga, viu? Estou sabendo. Pense. É Jesus. Olha o que diz Provérbios 16, 24. Mídia, por favor, Provérbios 16, 24. Comigo, 1, 2, 3 e... Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Você pode glorificar a Deus bem forte, aleluia. Abra a sua boca! Meu Deus, que coisa maravilhosa. Adore a Deus, meus irmãos.
Adore a Deus, abre a sua boca para glorificar o Senhor. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Chega de tomar calmante para dormir, para controlar os nervos. Quer ficar curado, irmão? Jejum, oração e louvor. Louvorzão, louvorzinho, louvor, louvor. Aleluia. Aleluia. Como é que é o nome de 6 graus, é? Louvor, louvorzinho, louvorzão. Português é o que isso? Grau substantivo. Adorar, irmãos. O crente que adora recebe resposta. O que não adora, vitória, né? O que não adora não recebe, não. Lembra aí do forrozinho lá do Banda Som e Louvor? Eu quero encerrar aqui, irmãos. Bota, por favor, para mim aqui. 2 Crônicas 20, versículo 20. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3 e... Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creio no Senhor, meu irmão. Creia no Senhor vosso Deus. Acredite no que eu estou dizendo para você nessa noite. Você entendeu? Fique de pé em nome de Jesus.